esse é o Reverso UFES e hoje nós vamos falar sobre o projeto Maternar, que visa promover a saúde mental entre cuidadoras de crianças atípicas. Nós estamos aqui com a terapeuta ocupacional da UFES, Lívia Hosken, ela é coordenadora do projeto e vai falar para a gente um pouco sobre as atividades e o dia a dia do Maternar. Lívia, muito obrigada pela sua presença, viu? E eu queria começar perguntando como surgiu o projeto, de onde veio a ideia de começar? Eu conheci a professora Fabíola, que é da nutrição, e ela também é uma mãe atípica, e estava desenvolvendo uma pesquisa sobre saúde física e mental de mães atípicas. Eu respondi a pesquisa e entrei em contato com ela e nós idealizamos o projeto. Então, em dezembro agora, a gente já fez 1 ano de projeto, já tivemos 12 encontros presenciais, e esses encontros eles são voltados para a saúde física e mental da mãe, que é muitas vezes a principal cuidadora das crianças atípicas. Que bacana. E, Lívia, a gente sabe que crianças atípicas, elas têm necessidades especiais, né? Como que isso afeta o dia a dia dessas mães? Quais são os desafios que elas enfrentam? Então, é comprovado cientificamente que essas mães atípicas, elas potencialmente têm um nível maior de estresse, né? E também de probabilidade de desenvolver doenças mentais, como ansiedade, depressão. A rotina é muito puxada, né? Quando chega uma criança atípica na família, modifica toda a rotina familiar. Às vezes a mãe precisa sair do trabalho para poder se dedicar exclusivamente a essa criança, né? Então, são muitas horas, às vezes, de terapia. É uma mãe que vai ter que buscar questões na escola, né? Buscar uma escola mais inclusiva. Então, modifica muito a rotina. São muitos desafios que essa mãe tem que enfrentar. Sim, a gente sabe que, de uma forma geral, o trabalho de cuidado sobrecarrega mais as mulheres, né? E o projeto ele é voltado para mães e cuidadoras mulheres de crianças atípicas. Por que foi importante para vocês estabelecer esse recorte de gênero? Na grande maioria das vezes, o papel do cuidador principal fica mesmo com a mãe, né? E aí nós percebemos, e também as pesquisas mostram isso, esse impacto aí desse estresse parental. E aí veio essa necessidade de oferecer esse suporte, né? É um espaço onde essa mãe vai ser acolhida, ela vai ser ouvida, ela vai encontrar outras mães com experiências parecidas com a dela, né? O que a gente observa muito é que, em função, às vezes, das características da criança, principalmente as características comportamentais, fazem com que essas mulheres saiam um pouco do seu âmbito social, né? Então se isolam mais. Isso tudo favorece ao adoecimento mental. Então a gente pensou na necessidade mesmo de promover esse espaço de cuidado, né? Não existe hoje política pública voltada para a saúde mental do cuidador. Então, a ideia do projeto é isso, é onde ela possa encontrar um suporte para vencer aí esses desafios diários, né, com outras mães que vão compartilhar dos mesmos desafios, e ali a gente consegue formar estratégia de enfrentamento desses desafios. Sim. E Lívia, como é o dia a dia do projeto? Quais são as atividades que vocês fazem para dar esse suporte para as mães? Assim, como é a rotina de vocês por lá? Nós temos alunas envolvidas no projeto e a cada mês a gente planeja a reunião, o encontro, com alguma temática, né? Mas é óbvio que mesmo tendo a temática, a gente sabe que todas elas chegam lá com uma necessidade de acolhimento, né? E que buscam também um momento de fala. Então, os temas são sempre voltados para a saúde física e mental, né? Então, a gente trabalha questões de autocompaixão, questão de saúde física, de alimentação saudável, de cuidado. A gente tenta resgatar nessa mãe algumas, alguns momentos também que elas se dediquem à saúde mental dela. Então, resgatar um lazer, um hobby, uma atividade física, dentro, é claro, né, de toda a rotina puxada ali que ela tem. Então, coisas que são possíveis mesmo, né, para elas fazerem. E aí, a cada mês, a gente tem uma reunião temática
né? Mas sempre nesse âmbito ali de acolhimento, né? De escuta. Sim. A gente estava falando sobre as dificuldades que essas mães enfrentam e sobre a questão do isolamento, né? Que muitas vezes você entra num isolamento social. E eu acho que para as pessoas que estão de fora dessa seara, a gente não tem tanto essa ideia de quais são as problemáticas de você ser cuidadora de uma criança atípica, né? Quais você diria que são os temas mais recorrentes, as aflições que mais marcam esse trabalho? Realmente é muito variado, né? Vai depender do nível de comprometimento até dessa criança, né? Mas o que as mães trazem, além da questão do isolamento social, e muitas vezes esse isolamento social é em função de comportamentos da criança, porque às vezes familiares se afastam, amigos deixam de convidar essa mãe, essa criança, essa família para alguns tipos de espaço, em função de dificuldade até de entender comportamentos que a criança apresenta, né? Então, além dessa questão do isolamento social, elas trazem uma falta de rede de apoio. Algumas mães são sozinhas, outras nem o pai da criança colabora com, participa, né, de nada desse tratamento ali da criança. Nós lidamos lá com muitas mães que dependem do serviço público, então é difícil às vezes conseguir a quantidade de terapias, os profissionais especializados para que essa criança desenvolva. E aí isso gera muita preocupação com a mãe, né? Que tá sempre correndo atrás de terapias, buscando uma escola mais inclusiva, às vezes não consegue as terapias necessárias. E aí com isso vem também uma preocupação para o futuro, né? O que vai ser da minha criança? Será que ela vai desenvolver? Né? Quando eu faltar, quem que vai cuidar dessa criança? Então, elas trazem muito isso e algumas com potencial alto mesmo de desenvolver transtornos mentais, né? Muitas mães relatam sintomas de ansiedade, de depressão, uma exaustão mesmo física, mental. E aí esse espaço ali, ele visa isso, né? Como que a gente vai desenvolver estratégia para poder vencer todo esse desafio aí do dia a dia, né? Eu acho que esse apoio que vocês se fornecem, ele é essencial, mas quando a gente fala dessa sobrecarga em todo um grupo, eu acho que é importante a gente pensar em quais são as políticas públicas que podem ser adotadas mesmo para evitar essa situação, né? Controlar essa situação. E você, como pessoa que está atuando nessa área, o que você acha que seria importante acontecer como política pública? A gente vê que tem um crescimento do número do diagnóstico, né? E isso é real, as pesquisas mostram isso. Então, eu acho que aumentou o diagnóstico e não aumentou o investimento, né? Sim. Hoje tem muitas crianças que estão em filas de espera para conseguir um tratamento adequado. E aí é o desenvolvimento mesmo de políticas adequadas para poder dar conta de toda essa demanda que está surgindo, né? Questão de investir dinheiro mesmo, né, para esse público. Sim. Aumenta o número de diagnóstico, precisa aumentar aí a oferta de assistência à saúde. E não só dessa criança, mas também um acolhimento para essa família, né? Dentro da questão da saúde mental, principalmente. Sim, a gente sabe que o investimento de dinheiro é muito importante, porque esse tipo de auxílio é o auxílio que vai fornecer o acesso a uma atividade física, a uma psicoterapia, que são coisas tão importantes para essas pessoas nessa posição de cuidadoras, né? Sim. Mas, Lívia, voltando aqui para essa questão das necessidades de terapia, de todas essas necessidades especiais que essas crianças têm, você diria que essas coisas têm um potencial de melhora quando você investe muito em terapias e em tratamentos? Existe uma possibilidade de que essas crianças tenham uma vida melhor no futuro? Como que isso impacta? Com certeza, né? A questão do investimento precoce nessa criança, principalmente, se a gente pensar aí, né, que elas realmente recebem aí o diagnóstico na primeira infância, e aí é a janela que eu falo, né, de
de estímulo, é onde o cérebro ele está realmente ali demandando mais disso, né? A neuroplasticidade, vamos dizer. Então, elas estão em fase de desenvolvimento. É nesse momento realmente que elas precisam de investimento, né? Nesse momento aí do diagnóstico. Quanto mais precoce, melhor, se a gente for pensar a nível de futuro aí, para o desenvolvimento das habilidades, né? E Lívia, como funciona o acesso ao programa para pessoas que possam estar interessadas, né, em acessar esse espaço? Como que a gente acessa as reuniões? Nós temos uma página no Instagram, que é @maternar.ufes. As mães interessadas, elas podem fazer um contato direto lá, que as nossas alunas vão responder e vão encaminhar essas mães para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, a gente consegue ali fazer o convite para as reuniões presenciais, já fizemos live também. Então ali a gente coloca a temática que vai ser discutida, o horário certinho. Para as mães que estão indo pela primeira vez, a gente coloca uma explicação de como chegar, né? Porque o projeto funciona no auditório da Clínica Escola, lá do campus de Maruípe. Então, toda mãe atípica que quiser participar, ela é bem-vinda ao projeto. Vamos estar lá de portas abertas, né, para acolher aí essas mães. É só fazer contato lá pelo @maternar.ufes. Ah, que bom. É muito bom saber que tem essas portas abertas para quem está precisando de um lugar seguro e de apoio, né? E, Lívia, a gente já está com nosso tempo acabando, só para a gente encerrar, tem algum recado que você gostaria de deixar para cuidadoras de crianças atípicas que estão passando por dificuldades nesse momento e que podem se beneficiar do projeto? Sim, fica o nosso convite, né, para elas irem lá e ter esse espaço, né? Cada mãe às vezes está passando por um processo, está em um momento aí, às vezes do diagnóstico, né, recente. Então fica esse convite desse momento acolhedor que a gente oferece lá, né? Lívia, muito obrigada pela sua presença, viu, pelas respostas, por ter trazido essas informações que são tão importantes para a população. E muito obrigada a você, telespectador, por ter nos acompanhado. Nós vamos ficar por aqui, o Reverso UFES volta na semana que vem. Tchau, tchau.